me chamo Bruno Rossini, eu sou faixa preta da Gracie Barra Matriz. Caiu, cara. Caiu. E também médico, sou médico formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Fiz minha residência médica em ortopedia e traumatologia no Instituto Nacional de Traumatologia, e depois eu resolvi enveredar um pouquinho mais a fundo na parte de medicina do esporte, medicina esportiva e nutrologia esportiva. Fiz uma pós-graduação da Associação Brasileira de Nutrologia e aí eu segui nesse rumo, até muito por causa dessa questão de fazer jiu-jitsu desde garoto, desde os 15 anos, e eu sempre gostei muito de musculação, de esporte. Acabei começando estudando só para mim e a coisa foi tomando um crescimento, então eu resolvi começar a fazer atendimentos fora também para clientes, né, no consultório. Então, eu migrei da ortopedia para essa área. Os meninos pediram para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse período de quarentena, né? O que a gente pode fazer aí nesse período de quarentena, que a gente está sem treino resistido, que é o treino de musculação, e sem treino também de jiu-jitsu, né? O que eu penso, qual é a minha ideia, né? Qual é a minha ideia do quadro, né? É muito difícil a gente manter um treinamento, conseguir manter eficiência e ganhos musculares que a gente teve aí ao longo de anos treinando exercício resistido, fazendo luta, né? A gente acaba entrando num certo desespero, né? A gente vai para a 4ª semana já de quarentena. Com isso a gente acaba já observando aí pior da composição corporal, um nível de destreino, cansaço, e muitas vezes a gente começa a ficar um pouquinho agitado para tentar fazer alguma coisa dentro de casa, que é uma coisa que eu não gosto muito, porque os apartamentos são pequenos, a gente não tem muito espaço, a gente acaba adaptando algumas coisas, eu fico com medo de lesões nessas adaptações dentro de apartamento, né? Então, a gente tem, nesse período de quarentena, atleta, né? Atletas de luta, atletas aí de diversos outros esportes, né? Passando por esse período aí de destreino importante. Dentro desse universo, a gente pode abordar também pacientes em terapia de reposição de testosterona. Tem muito paciente, hoje em dia a gente tem muito atleta em uso de terapia de reposição de testosterona, até pelo prolongamento da vida útil dos atletas. Eu tenho pacientes que, para continuar treinando, começam a fazer uma terapia de reposição de testosterona em níveis fisiológicos de testosterona. Então, o que a gente faz com esses pacientes que estão em uso de terapia de reposição durante a quarentena, por exemplo? Assim como eu também tenho pacientes que utilizam recursos esteroides ergogênicos em níveis suprafisiológicos, ou seja, como é que a gente aborda essas questões. Tá? Gente, isso aqui é um bate-papo, não é uma aula, nada, é um bate-papo mesmo. Se vocês puderem ir me parando e perguntando aí, vai ser bem legal, tá? O que eu estou fazendo é o seguinte, para não ter muito ruído, eu estou desligando o microfone do pessoal. Aí quem quiser falar alguma coisa, tá? É só ligar, né? Esperar o Rossini ele terminar de falar e fazer a sua explanação ou a sua pergunta. Tá bom, pessoal? Então, assim, nesse período de quarentena, o que é prudente, o que é válido a gente tomar de cuidados para a gente ter o mínimo de piora de composição corporal, que a gente tem um mínimo de destreino nesse período. E, além do que, eu acredito, assim, eu tenho recebido muita mensagem também pelo WhatsApp, com questionamentos a respeito de imunidade, né? O que eu posso fazer para a imunidade? Tomo vitamina C, vitamina D, o que eu acho, né? Partindo dessa questão da imunidade, se a gente for falar de alimentação, eu acho que o principal pilar da alimentação, o principal macronutriente da nossa alimentação, para a gente pensar em imunidade, em resposta imune, são os níveis de proteína. Tá? As proteínas elas têm papel estrutural, tá? Elas compõem tecidos e células do nosso organismo. Tá? E, além disso, as proteínas, elas também, em alguns casos específicos, elas também fazem parte da nossa cadeia de geração de energia.
através de um processo chamado de gliconeogênese, onde a gente começa a quebrar a massa muscular, para a gente levar esses aminoácidos resultantes no fígado e eles gerarem uma produção nova de glicose. Isso em dietas prolongadas, em períodos prolongados de baixa ingesta calórica. Tá? Então, a ingestão de proteínas de alto valor biológico e de boa biodisponibilidade, ela vai fornecer aminoácidos essenciais para a gente estar formando tecidos, fazendo a manutenção de tecidos como músculo, parede de vasos, células do sistema imune, tá? Para a gente melhorar, por exemplo, a nossa imunidade. Mas que quantidade de proteína seria essa? Para atletas em treino resistido ou atletas de luta, por exemplo, eu gosto muito de usar uma regrinha, até quem vai no meu consultório vê eu fazendo esses cálculos, que é usar um mínimo de 2 gramas por quilo de peso de proteína por dia. Tá? Como está todo mundo meio que parado nesse momento de 3 semanas, é prudente a gente baixar um pouquinho esse cálculo e fazer algo em torno de 1,5 a 1,7 gramas de proteína por quilo de peso. O que significa isso? Então, por exemplo, um adulto, tá, de 50 quilos, por exemplo, magrinho, pequenininho, mas dentro da sua composição corporal, que a gente coloque nesse momento uma ingesta de 1,5 gramas por quilo de peso, ele vai ter uma ingesta de proteínas ao longo do dia de 75 gramas de proteína, tá? Fracionados em 3 refeições ao longo do dia. Tá? Esse seria o mínimo nesse momento para a gente tentar fazer uma manutenção da nossa massa magra, tá? E prover aminoácidos suficientes para a gente conseguir ter uma síntese de células precursoras do nosso sistema imunológico, tá? Células responsáveis pela nossa resposta imune, garantindo aí uma resposta adequada a essa questão viral que a gente está vivendo. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? À vontade aí, pessoal. Pacientes obesos que estão fora da sua composição corporal ideal, o ideal para a gente fazer esse pequeno cálculo, lembrando, atletas ou praticantes de atividades físicas, a gente pensaria em fazer 2 gramas por quilo de peso, mas nesse momento de destreino, a gente diminui isso para 1,5 a 1,7. Pacientes obesos ou fora da sua composição corporal ideal, ou que a gente espera que seja o ideal, a gente sempre vai fazer esse cálculo não com o peso atual do paciente, mas, na verdade, o cálculo vai ser feito em cima da composição corporal desejada, ou a ideal para o paciente. Certo? Uma pergunta que falam muito comigo poxa, mas a ingesta excessiva de proteínas, ela não causa sobrecarga renal, sobrecarga hepática? Não, isso hoje em dia a gente sabe que pacientes saudáveis, sem histórico de lesão renal, tá, ou sem outras comorbidades, é documentado na literatura médica que você não tem prejuízo à saúde ou à função renal para esses níveis de ingesta de proteína. Tá? Então, lembrando, na parte de alimentação, de macronutrientes, que a gente tem proteínas, carboidratos e gorduras, na questão da imunidade e na questão do destreino, a proteína nesse momento é o principal para a gente, tá bom? E sempre lembrar desses numerozinhos que eu falei, 1,5 a 1,7 gramas por quilo de peso. Uma medida que eu costumo muito fazer com meus pacientes no consultório, mas quanto tem de proteína num bifinho, por exemplo, num filé mignon? Eu costumo botar aí em torno de 25 a 30 gramas no bifinho de 100 gramas, por exemplo. Esse é o cálculo básico que eu utilizo, tá bom? Proteína, matéria-prima para músculo, importante para renovação, por turnover celular nosso no organismo, tá? Síntese de hormônios junto com o colesterol, tá? E síntese de anticorpos, imunoglobulinas, tá? Lembrar do momento que a gente está passando agora. Interessante também de notar, proteína tem um efeito extremamente sacietogênico, de melhorar a saciedade. A gente, por exemplo, vai numa churrascaria, come bastante carne, pois exclui, por exemplo, na churrascaria, carboidrato,
são carnes mais gordurosas, e todo mundo sabe que sai dessa churrascaria com uma saciedade elevada, porque a proteína, por ter uma digestão muito lenta, promove essa sensação de plenitude gástrica. Tá? Então, é um alimento também que a gente deve privilegiar nesse momento, até para a gente não ter um consumo exagerado de carboidrato e perda da composição corporal. Ok? Cine, o Jax, ele quer falar aqui. Pode Sim, falar, sim. Jax. Fala, Jacques. Jax, seu microfone não tá legal, não tá saindo nada. Jacques. Melhorou? Conseguiu ouvir? Agora vai. Vamos lá. Tudo bom, Bruno? Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu tenho uma dúvida. Para a absorção dessa proteína, a gente, pelo menos o que eu tinha estudado há um tempo atrás aí, a gente precisa de um pouco de carboidrato de baixo índice glicêmico. Sim. Verdade isso? É verdade. A gente precisa de um pouquinho de carboidrato, sim. Tá? Isso é um cálculo mais complexo que, nesse momento da quarentena, a gente não precisa se preocupar muito. Esse cálculo eu faço dentro do consultório, mas a gente precisa, sim. Tá? Isso é uma ideia Positivo. mais ou menos geral que eu estou falando só de macro, mas precisa, sim, de uma quantidade pequena de carboidrato. Positivo. Tá? Correto. Obrigado. Nada. Posso falar, doutor? Pode. Se você não me chamar de doutor, pode. Tá. É o Zeca. Doutor, boa noite. Eu sou o Zeca, tá? Oi, Zeca. Tudo bom? Tudo bem? Eu já estou com 53 anos. Doutor, uma pergunta. Tá todo mundo parado Sim. e etc. Nós vamos partir já para um mês aí sem treino. Isso. Tá? Depois, quanto tempo de treino vai ter que se ter para a gente voltar ao gás normal, ao gás de treino? Cara, isso é uma variável que conta com um monte de fator, entendeu? A quantidade de treinos que você vai dar, período de recuperação entre esses treinos, idade, entendeu? Organismo de cada um. A gente não tem uma ideia muito precisa disso, entende? Entendi. Até porque eu não sei o nível de treino que cada um de vocês está hoje, entendeu? Então é difícil de responder isso. Tá. E, doutor, todo mundo vai ter, não tem como negar isso. tá. Doutor, como está esse negócio todo aí do vírus e etc. Depois, como é que nós vamos começar a fazer para treinar de novo? Qual vai ser a hora que os médicos, a medicina vai dizer, podem treinar? Qual vai ser esse momento? Olha, quando a curva de infecção começar a diminuir, né? Quando o número de infectados bateu o seu pico e ela começar a diminuir, e pelo menos 50% da população já tiver sido contaminada e 50% da população já tiver sido imunizada passivamente, a gente vai perceber que o risco de infecção começa a diminuir. Nesse momento, essa quarentena, ela tem um motivo só para a gente estar fazendo essa quarentena. Não é evitar a infecção de todo mundo. Na verdade, a gente está preparando, nesse momento, apenas uma rede de suporte, tá? De terapia intensiva, para a gente conseguir dar o suporte de terapia intensiva com ventilação mecânica invasiva para 10% dos casos que necessitarem dessa terapia. Tá? Como a gente tem uma virulência alta, a capacidade de um micro-organismo infectar uma pessoa, e por virulência alta, eu estou dizendo que um paciente infectado ou um paciente assintomático, mas portador do vírus, tem a capacidade de infectar até 15 outras pessoas, a gente percebe que a propagação desse vírus vai ser muito grande, até vendo o que está acontecendo no Ocidente. Né? Os dados que a gente tinha da China até hoje não eram verídicos, a gente não tinha noção do tamanho da infecção. Né? Então, assim, agora, quando ela chegou na Itália, na França, na Espanha e principalmente hoje nos Estados Unidos, já com 7 mil mortes, a gente está tendo uma ideia realmente do que é isso aí que a gente está enfrentando. Tá, doutor, só 3 perguntas bem rápidas. Uma, toda hora a imprensa fala, usem máscara, usem luva, que dizem que protege. Aí aparece alguém e fala, não comprem as máscaras, porque é de uso profissional. Vamos lá. Em relação à máscara, em janeiro, dia 9 de janeiro, eu fiz uma encomenda de caixa de máscara N95 para minha família. A máscara N95, que é a norma americana, ou a PFF2, que é a norma europeia e brasileira, ela tem a capacidade de barrar 95% das partículas aerosóis que a gente está filtrando pela máscara. Tá? Essa é a máscara
ideal para esse momento. Tá? Quando eles foram na mídia, quando um monte de colega meu foi na mídia semana passada e o próprio Ministério da Saúde falou, olha, não usem máscara que não serve para nada, na verdade foi uma medida desesperada, que, ao meu ver, epidemiologicamente foi errada. Por quê? Porque a gente está lidando com uma doença que se comporta inicialmente como uma síndrome gripal. Espirro, tosse, coriza, tá? E febre leve no início, que progride em 2 a 3 dias com queda da saturação do oxigênio, tá? E uma pneumonia viral bilateral. Tá? Então, como é que uma síndrome gripal ela infecta outro paciente? Através de partículas de aerosol. Então, na verdade, quando você está usando uma máscara, você, além de estar se protegendo, você está me protegendo. Porque você está filtrando a entrada de ar e você também está filtrando a saída do ar, se ela não for uma máscara valvulada. Então, na verdade, quando o governo e até os meios de comunicação, mainstream, começaram a falar, olha, não usem máscara, que não serve para nada, na verdade foi uma medida desesperada. Por quê? Porque o nosso governo ele não tem estoque de EPI, de equipamento de proteção individual, para os hospitais, para os médicos. Então, se a população toda começasse a comprar, para os médicos não vai ter, não iria ter. Mas, doutor, quando a população compra, ela não compra varejo? Compra varejo. Compra varejo. Então, eu indo na loja comprar. Como é que... Você está comprando máscara cirúrgica ou máscara N95? Tem uma diferença. Eu compro a que está disponível nas lojas. Exemplo, isso daqui é uma máscara N95. Certo. Com válvula. Isso aí não acha de jeito nenhum. Essa daqui impede contaminação. Entendeu? A máscara cirúrgica ela não é tão eficaz, mas é melhor do que nada. Certo. Aquela que você amarra. Certo. Não, existem aquelas de elástico, né, que o senhor coloca aqui. Sim. Por aqui, então, essa aqui eu acho que todo mundo tem acesso, né? Mas a ideia principal é essa. A máscara, ela evita tanto a sua contaminação quanto a de outras pessoas. Lembra quando eu falei que um paciente tem a capacidade de infectar até 15? De 8 a 15, na verdade. A OMS fala 15 e o governo brasileiro fala 8. Então é melhor falar de 8 a 15, até porque na atual situação eu já não confio mais na OMS. Então, na verdade, essa máscara está protegendo, além de você, outras 15 pessoas. Então, se a gente tivesse, nesse início da infecção, pregado o uso de máscara pela população, talvez a gente já não tivesse uma circulação tão grande do vírus. Né? Em relação à luva, eu acho que se a gente tiver os cuidados mínimos de higiene, por exemplo, eu preciso sair de casa e eu preciso fazer compras ou ir na farmácia, e você tiver um álcool em gel, eu acho que basta, é suficiente. Eu acho que não tem necessidade de luva, não. Tá, doutor. Quando o governo fala tantos infectados, tantos morreram e etc., ele fala só da rede governamental e fala da rede particular também? Não, na verdade, existe hoje um sistema de notificação de doenças, onde se o paciente entra pela porta privada ou pública, é obrigação de avisar a vigilância epidemiológica da entrada de um paciente que, teoricamente, se qualifica como possível portador e fazer os testes e fazer a notificação à vigilância sanitária. Então, esses são números oficiais. Qual é o problema que a gente vê nisso? Tá? Não existe teste suficiente no Brasil hoje. Não existe produção suficiente no Brasil hoje. Quem está produzindo hoje é a Fiocruz, tem alguma coisa da Roche, tá? E os testes chineses todos não funcionam. Né? Então, o que acontece? Estima-se que a gente tenha uma subnotificação de casos, tanto de casos de doentes quanto de casos de morte. Então, a real taxa de mortalidade da doença e o número de infectados real a gente não conhece. Eu acho muito difícil que a gente conheça também. E, doutor, o Brasil hoje está tendo condições de monitorar isso? Saber um pouco mais da doença, saber controlar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fizeram já um protocolo em cima disso? Ou estamos perdidos ainda? Existe um protocolo de atendimento inicial e um protocolo, por exemplo, de quando você deve levar um paciente para a ventilação mecânica invasiva. Agora, como saiu no New England Journal of Medicine nessa semana, o primeiro estudo de hidroxicloroquina, um estudo pequeno, 40 e poucos pacientes, mostrando uma luz com hidroxicloroquina para alguns pacientes, não é para todo mundo, está se estudando através da Anvisa o uso para pacientes críticos apenas. O que acontece? A gente já sabe aí desse uso da cloroquina aí pelo menos um mês, né? Isso está circulando aí pela internet e
isso esgotou nas farmácias e o governo mandou retirar, até porque a cloroquina, além dela ser usada nesse possível uso para o tratamento de coronavírus, por levar a uma acidificação intracelular das nossas células, junto com o uso de zinco, ela também é usada para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. Então, esses pacientes que precisavam de hidroxicloroquina, automaticamente, com a correria para as farmácias, ficaram sem medicação para tratamento de lúpus. E a gente tem que lembrar que a hidroxicloroquina ela causa arritmia cardíaca. Então, às vezes, o paciente está com uma espirro, uma rinite alérgica, e o cara tem hidroxicloroquina, entra em desespero e começa a tomar, não é um coronavírus, não é nada, ele vai ter uma arritmia cardíaca dentro de casa. Então, assim, isso não está indicado de forma nenhuma. Tá? Mas o governo já tem, sim, um protocolo para atendimento inicial e para estratificação dos pacientes que precisam de ventilação mecânica. Eles não estão me ouvindo, não. Muito obrigado, hein? Nada. Tá, obrigado. Nada. Calma aí que o Paulão ele quer falar aqui. Paulão, é só apertar Paulão. o microfone aí e falar. Vou te ajudar aqui. Acontece. Nós sabemos que, devido a essa situação que nós estamos vivendo, e está criando hoje em dia uma chamada ansiedade e nervosismo, por vários fatores. Pelo fato de pessoas que não estão conseguindo trabalhar, outros que não estão conseguindo fazer as suas atividades físicas. Então, assim, acaba criando essa situação, tanto de ansiedade como de nervosismo. O que você indicaria, doutor, assim, para poder neutralizar essa situação nesse momento de pandemia, que nós não podemos sair? Muito mal, eu estou indo no meu escritório para fazer meu trabalho. Isso é uma coisa muito pessoal. Isso é uma coisa muito pessoal, Paulo. Conheço gente que está meditando, conheço gente que está jogando videogame, conheço gente que está lendo livro, conheço gente que está brincando com as crianças dentro de casa. Isso é uma coisa muito pessoal, entendeu? Que está enlouquecendo, né? Mas não tenho como falar isso, entendeu? Isso vai muito do estilo de vida de cada pessoa. Agora, esse nível de estresse ele vai atingir todo mundo, entendeu? São muitas variáveis nesse momento. Vida não é só paciente idoso que está falecendo, a gente tem paciente jovem, sim, entendeu? Não existe essa coisa de paciente que seja atleta está completamente imune, vai ter só uma gripe. Não. Se a gente for ver a curva epidemiológica hoje, a gente sabe que metade dos pacientes que a gente tem hoje no Brasil tem entre 20 e 39 anos. Esses são pacientes jovens. São pacientes jovens. Né? E esses pacientes jovens, por não estarem levando muito a sério, estão infectando pacientes mais idosos quando retornam para casa. Né? Então, isso é complicado, entende? Não tenho como te dizer o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer como medida, entendeu? É uma coisa muito pessoal. Beleza. Respondido. Bom, falei do principal macronutriente, né, que a gente tem que privilegiar aí, da forma da gente utilizar esses macronutrientes, que são as proteínas, tá? Falar um pouquinho agora de vitamina, que é uma coisa que eu utilizo muito até na prática lá do meu consultório. Vitamina, se a gente quebrar a palavra, a gente tem aminas vitais, tá? São oligoelementos que atuam como cofatores de reação dentro do nosso organismo, tá? A gente não deve esperar que a ciência investigue a fundo o uso de vitaminas, até porque já tem anos, já tem 100, 200 anos que a gente conhece essas substâncias, que a gente estuda essas substâncias, e como são substâncias muito baratas e naturais, elas não têm patente, então não existe muita vontade da gente fazer estudos a respeito de vitaminas, tá? A primeira vitamina que eu gostaria de falar com vocês, e uma que eu recebi muita pergunta, que circulou em grupos de WhatsApp algumas informações a respeito da vitamina D e a sua relação com o sistema imunológico. Bom, a vitamina D, o colicalciferol, é a vitamina que promove a absorção de cálcio no intestino, tá? A gente produz a dihidroxivitamina D e através dos raios ultravioletas a gente converte ela a 1,25-hidroxivitamina D, que é o colicalciferol. Ela é muito difícil de repor, ela é uma vitamina lipossolúvel, tá? E ela necessita dos raios solares para sua ativação. Hoje, como a gente tem uma mentalidade heliofóbica, ou seja, medo do sol por diversos fatores, envelhecimento da pele,
câncer de pele e muito tempo dentro de carro com isso filme, escritórios fechados, a gente não tem uma exposição a raios ultravioletas adequadas. É muito notório no consultório quando eu peço o primeiro exame de sangue dos pacientes, todos os pacientes, a maioria tem níveis muito baixos de vitamina D. E sempre quando eu vou repor vitamina D no consultório, os pacientes me perguntam: você está repondo vitamina D por quê? Está repondo vitamina D por causa dos meus ossos? Eu estou com os ossos fracos? Não, não é por causa dos ossos. Na verdade, eu reponho a vitamina D porque a vitamina D ela tem sim, além da absorção intestinal de cálcio, um papel na imunomodulação do nosso sistema de defesa. Tá? Isso é um papel mais recentemente descoberto, tá? Que níveis adequados de vitamina D tem um papel de modular para cima a atividade do sistema imunológico. O que acontece? Eu comecei a receber muita mensagem: posso tomar vitamina D? Posso tomar vitamina D? Eu falei: não pode tomar vitamina D por conta própria. Por quê? Porque a intoxicação por vitamina D, ela leva a um quadro de extrema absorção de cálcio pelo nosso organismo, pelo nosso intestino. E os níveis de cálcio causam uma hipercalcemia. Toda vez que os níveis de cálcio sobem demais no nosso organismo, além de a gente ter que filtrar isso no rim, a gente começa a predispor a deposição de sais de cálcio no nosso sistema urinário. É o que a gente conhece como cálculo renal, só que um cálculo de cálcio. Os cálculos mais comuns eles são feitos de colesterol. No caso de intoxicação por vitamina D, a gente vai apresentar cálculos renais de cálcio. Tá? Então, não é prudente sair tomando vitamina D adoidado. Tá? Tanto que eu coloco uma outra vitamina D, que é a K2-MK7, essa muito pouca gente conhece, que é a K2-menaquinona 7, e ela é uma vitamina que ela protege o nosso organismo do excesso de cálcio. Como é que ela faz isso? Essa vitamina K2-MK7, ela se liga ao cálcio e carrega esse cálcio para o osso, que é onde a gente quer que tenha osso. Onde a gente não quer que tenha osso, nós não queremos que tenha cálcio na parede das coronárias, nós não queremos que tenha cálcio no rim, nós não queremos que tenha cálcio na nossa retina. Então, toda vez que a gente faz uma suplementação de vitamina D, é prudente fazer junto a reposição de vitamina K2-MK7, que é a K2-menaquinona 7. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a dose de vitamina D seria de 5.000 a 10.000 unidades por dia de vitamina D, e a dose de vitamina K2-MK7, 150 microgramas dia. Tá? As duas juntas, sempre, K2-MK7, protegendo o nosso organismo do aumento da absorção de cálcio. Tá bom? Dica interessante em relação às duas, são ambas vitaminas A, D, E, K, ou seja, vitaminas lipossolúveis, então é prudente sempre tomar elas junto com uma refeição um pouco mais rica em gordura para facilitar a absorção, e como uma tem um efeito antagônico à outra, a gente sempre coloca uma pela manhã e uma à noite, não precisa ser no mesmo horário, tá bom? Outra vitamina interessante que eu gosto bastante são as vitaminas do complexo B, principalmente a B12, que é a metilcobalamina, e a B9, que é o metilfolato. Por que essas vitaminas são interessantes? Elas são as formas metiladas de radical metil da vitamina B. Existe um parâmetro no nosso exame de sangue que ele diz exatamente se a gente está inflamado ou não, que são os níveis de homocisteína. Tá? Homocisteína é uma substância que ela começa a se acumular no nosso organismo toda vez que o fígado não está fazendo a detoxificação adequada de radicais livres, por falta de radical metil. Então, toda vez que a gente usa metilcobalamina ou usa metilfolato, a gente consegue dar para o fígado o radical metil para haver a remoção de radicais livres e desinflamar o organismo. Entendido? Sim, pode falar. Tá. Então, essas duas vitaminas elas têm papel antioxidante poderoso no nosso organismo. Quais seriam as doses, então, dessas vitaminas? O metilfolato, eu costumo fazer 1.500 microgramas dia e a metilcobalamina, 2.500 microgramas ao dia, tá, de reposição. Tá bom? Agora, a mais comum das vitaminas que todo mundo pergunta para a gripe seria a vitamina C, né? Essa todo mundo já sabe que ela tem um papel no sistema imunológico, todo mundo já conhece o papel da vitamina C como antioxidante. O único problema que eu vejo da vitamina C é que as formas que vendem na farmácia geralmente são formas de 1 grama,
A gente sabe que a absorção de vitamina D é melhor ser fracionada em doses de 500 miligramas ao dia, então 2 vezes ao dia de 500 miligramas, para facilitar essa absorção. Tá? E além da imunidade, a vitamina C ela também participa de uma melhora da síntese de colágeno. Tá? Então essas são as vitaminas que eu acho interessante, a vitamina K2 e K7, a vitamina D, a vitamina B9, a vitamina B12 e a vitamina C, nesse momento. Em relação a elementos, o magnésio é de extrema importância, tá? Principalmente a nível intracelular. Ele participa da recuperação muscular pós-exercício e também ajuda a fazer o relaxamento de vasos sanguíneos. Então, por exemplo, pacientes que lutam aí, às vezes, para ter níveis de pressão mais baixos, são pacientes que se beneficiam de uma reposição de magnésio, por esse efeito relaxante da vasculatura arterial. Tá? Além disso, o magnésio ele controla mais de 300 reações químicas intracelulares no nosso organismo, tá? Através de cofatores de reações químicas. Dose de reposição de magnésio, 200 miligramas 2 vezes ao dia, e alguns pacientes eu passo até 400 miligramas uma vez ao dia, nem fraciono isso não. Tá? Coenzima Q10. Paulão já deve ter usado coenzima Q10 comigo. A coenzima Q10, que é a ubiquinona, ela é responsável pela cadeia respiratória das mitocôndrias, que são organelas intracelulares que fazem a produção de energia. Toda vez que a gente absorve os macronutrientes no intestino, proteínas, gorduras e carboidratos, elas são quebradas em micronutrientes, glicose, aminoácidos e ácidos graxos, e isso vai para dentro da mitocôndria para ser levado na cadeia respiratória. Um dos passos da cadeia respiratória mitocondrial para a produção de energia, ele é feito com a coenzima Q10 como cofator de geração de energia. Então, eu gosto muito de usar a coenzima Q10, a ubiquinona, como reposição de vitaminas. Tá? Além dela ter um papel antioxidante importante. Dose da coenzima Q10, de 200 miligramas a 400 miligramas ao dia. Tá? Agora, pacientes que têm colesterol alto, por exemplo, e usam um remédio chamado estatina, que é a atorvastatina, rosuvastatina e semelhantes, você tem, como efeito colateral das estatinas, um bloqueio da produção de coenzima Q10. Tá? O reflexo disso nesses pacientes geralmente é fraqueza e dor muscular. Esses pacientes, a gente tem indicação de, mais ainda, de fazer uma reposição de coenzima Q10. Eu não sei se aqui, nesse público, tem algum paciente que use esse tipo de medicamento, de estatina, ou já tenha usado coenzima Q10. Paulo já usou, a gente já fez uso de coenzima Q10, mas eu não sei, na turma que está escutando, se alguém já fez uso de coenzima Q10 e já sentiu melhora dos níveis de energia. Tá? Então, ela é a ubiquinona. Existe uma outra fórmula um pouquinho mais cara de ubiquinona, que é o ubiquinol, que é a forma oxidada da coenzima Q10. Essa tem uma mais fácil absorção, mas ela é bem mais cara. Então, eu nunca passo ubiquinol para os meus pacientes. Tá bom? Por último, ômega 3. Ômega 3 é um ácido graxo essencial. Pensei que tivesse dúvida. O ácido graxo essencial é um ácido graxo da cadeia poliinsaturada. No Ocidente, como a gente tem uma ingesta alimentar com pouca ingestão de frutos do mar e pouca ingestão de algas, a gente não tem um aporte suficiente de ômega 3. Então, a gente, como consome mais proteínas de forma animal, a gente consome mais ômega 6 e ômega 9. Tá? O ômega 3 ele tem um papel antioxidante muito interessante, principalmente a nível coronariano, artérias que levam sangue para o coração continuar batendo. Tá? Então, eu passo para todos os meus pacientes, voltando no meu consultório ou não, suplementação para o resto da vida de ômega 3, tá? Que é o óleo de peixe, por exemplo. Quanto de óleo de peixe? Eu, Bruno, uso 2 gramas 3 vezes ao dia. Tá? Isso dá 6 gramas ao dia.
alguns pacientes têm um pouquinho de desconforto, podem ter soluço com um gosto característico de peixe. Então, eu sempre preconizo passar inicialmente 3 gramas de óleo de peixe ao dia. 1 grama de manhã, 1 grama à tarde e 1 grama à noite, junto com as refeições. Tá? Se não tiver nenhum sintoma parecido com hálito de peixe ou alguma coisa nesse sentido, você pode aumentar para 2 gramas em cada período do dia. Então, essa é uma medida de combate à inflamação coronariana, tá? Saúde cardiovascular. Alguém usa ômega 3? Eu uso ômega 3. Usa. Qual é a dose que você usa? Doutor, a dose não sei não. Eu sei que eu tomo 3 vezes ao dia. Assim, a apresentação que costuma ter nas farmácias é de 1 grama. Então, você está fazendo a dose mínima necessária, que realmente é 3 gramas ao dia. Como eu falei, de 3 a 6 gramas ao dia. Uma cápsula, 2, 3 vezes ao dia. Então, está excelente. Agora, outra coisa. Você não falou até agora do zinco. Tu vai falar do zinco? Que dizem Olha, eu não costumo usar ele como essencial, não. Eu sei que existem algumas escolas que, para hipertrofia e exercícios resistidos, gostam muito de associar o ZMA, né, o zinco, o magnésio e a arginina, mas eu não acho muito necessário, não. Agora, o zinco ele está no protocolo de tratamento de coronavírus juntamente com a hidroxicloroquina, a azitromicina e a suplementação de zinco, por incrível que pareça. Pois é, então, excelente, né? Pode ser uma opção. Nesse momento, pode ser uma opção. Nesse momento. Zinco quelado. Sim. Pode tocar, assim. Agora, esse é o mundo, assim, eu acho que essa suplementação de vitaminas, essa ingesta de proteínas para esse momento de quarentena, eu acho interessante, eu acho prudente, tá? Agora, por exemplo, a gente fazendo atividade física, ou então para quem continua fazendo atividade física, o que a gente pode fazer de suplementação, o que eu acho interessante de suplementação? Creatina, para quem ainda está fazendo exercício, uma dose de 5 gramas uma vez ao dia. Lembrando que a creatina ele é o único recurso ergogênico com comprovação científica no aumento de força da potência muscular. Tá? Já foi tempo onde a gente pensava que a creatina tem algum tipo de malefício a nível renal, isso não existe. Tá? Agora, ela é um recurso de saturação, ou seja, você tem que fazer uso constante da creatina, não pode simplesmente fazer um dia e achar que vai sentir a melhora da potência muscular. Tá? Pacientes idosos, sim. Posso fazer uma pergunta sobre a creatina? Rodrigo, meu nome. Pode ser, Rodrigo, claro. A creatina eu tenho que usá-la fazendo ciclo assim, de 2 meses, depois para 1, depois volta 2 meses. Não vejo necessidade. Não vejo necessidade. Tá. Se você não é um renal crônico, nada parecido, não vejo necessidade de fazer ciclo, não. Tá? Doutor, e a glutamina? Essa era a minha dúvida, porque antigamente, bem no começo, a galera eu sou de Belo Horizonte, a galera do bodybuilding falava isso do negócio dos linhas, e falava também esse negócio que... Sim, há muitos anos atrás, sim, o pessoal achava que a creatina influenciava os níveis de depuração de creatinina do organismo, mas a gente tem um monte de papéis na literatura que comprovam justamente o contrário, você não tem influência da ingesta de creatina na função renal. Não sei que o paciente já tenha lesão renal ou alguma doença renal associada. Tá? Cara, e como você falou, doutor, ela é comprovada que o efeito dela, eu vou te falar, eu sou competidor, luto quase todo final de semana, então, e quando eu uso a creatina, quando eu estou usando, eu sinto assim, o gás e a força na preparação física, meu irmão, ela vai assim, a um upgrade do caramba, viu? Sim. É uma coisa que eu costumo fazer muito assim para atleta antes de competição, já fiz para alguns, é reposição endovenosa, por exemplo, de coenzima Q10, vitaminas do complexo B, tá? E eu passo para antes da competição, além do paciente já estar usando creatina durante um longo período, eu passo... meu Deus.
Passei para você, Paulo, aquele açúcar de alta absorção. Esqueci o nome agora. Não tô lembrando agora. Eu faço em sachê para meus pacientes. Tem que lembrar até o final do dia, da gente conversar, eu lembro. Malto? Tipo aqueles carbapezinhos cheios de açúcar, doutor? Oi? É tipo aqueles carbape cheios de açúcar, aqueles negócios? É. Mas é um açúcar diferente. Eu esqueci o nome agora, cara. Eu já tô há um mês já sem pisar na consultório, eu acabei esquecendo agora. Eu vou lembrar, eu falo para vocês. Eu acho bem interessante. Vende em qualquer loja de suplemento, uma colher de chá antes da competição, ou então antes de treinar, é muito legal de fazer. Pô, legal, hein? Agora, pegando o do Serginho aí, que eu acho que foi o Serginho que perguntou da glutamina, eu já vi muito estudo falando que a glutamina nem, tipo assim, às vezes se você tem um whey protein de uma marca boa, que já tem glutamina, você não precisa nem ter, e tem outros caras que defendem que nem precisa tomar glutamina, porque já fizeram isso com placebo e o caramba. Vamos lá, só terminando a creatina, pacientes idosos, ou com catabolismo muscular, é muito legal fazer para esses pacientes também, pai de vocês, avó de vocês, creatina uma vez ao dia, tá? Para melhora dos níveis de força, e pacientes que já tenham infartado também se beneficiam de creatina 5 gramas uma vez ao dia, tá? Para os níveis energéticos. É bem interessante o resultado, tá? A gente falou de melhora dos níveis de potência muscular, recuperação pós-treino, e efeito hidratante na fibra muscular. O próximo ponto que eu ia falar justamente é da glutamina, que a gente faz ela em 5 gramas ao dia, uma colher de chá aí misturada em água, tá? A glutamina, realmente, você consegue ter ela em qualquer fonte proteica, tá? Carne, peixe, tudo que tem a proteína, você consegue quebrar as fibras musculares e liberar um pouquinho de glutamina. Roseli, desculpa, sim. Antes só de você interromper essa questão entrar na questão da glutamina. Então, em questão da galera que está tendo perda muscular, o que você recomenda mais? O DCA ou a creatina? Olha só, nesse momento eu recomendo comer alimento, tá todo mundo dentro de casa. Então, assim, o suplemento alimentar, tá? O whey protein, por exemplo, eu acho bem interessante para quem não tem tempo de se alimentar com refeição sólida, de verdade. Então, por exemplo, você treina rápido, tem que sair para o trabalho. Então, é uma opção válida. Agora, todo mundo nesse período de quarentena, se a gente está dentro de quarentena, dentro de casa, vamos tentar privilegiar alimento de verdade. Então, vamos tentar comer carne, peixe, frango, entendeu? E aumentar a ingesta de proteínas. De proteína. Tá? Lembrando mais ou menos daquele númerozinho que eu coloquei ali de 1,5 a 1,7 gramas por quilo de peso. Bom, mas como é que eu vou calcular isso? Qualquer tabela nutricional de alimento na internet, vocês conseguem ver quanto tem de proteína em porções de carne, de frango ou de peixe. É bem fácil de achar. Em questão da gestão de proteína, você, como até mesmo como suplementação em casa, eu não tenho whey protein, eu não tenho, eu tenho aqui uma proteína, por exemplo, eu tenho aqui uma bisteca, eu tenho um frango, eu tenho um peixe, eu posso fazer um mix de proteína, isso é legal? Não vejo necessidade, olha só, eu não vejo necessidade não, porque você quebrando a proteína, você tem um encadeamento de aminoácidos, entendeu? Então você não tem que fazer um mix de proteínas, entendeu? É claro, eu sou extremamente carnívoro, para mim, se eu fizer um mix, vai ser excelente. Mas a nível funcional não faz muita diferença. Mas você está dizendo então que proteína é uma coisa só, independente de ser carne, de boi, de frango, de peixe. Sim, é uma coisa só. Agora existem níveis de valor biológico para as proteínas. Por exemplo, o ovo tem um altíssimo valor biológico, ou seja, ele é facilmente absorvido e tem uma maior concentração de aminoácidos essenciais. Tá? Isso é o que varia de proteína para proteína, mas se você está se alimentando regularmente de proteína, isso acaba não fazendo muita diferença. Entendi. Entendi perfeitamente. Agora, se você for, por exemplo, escolher uma fonte e se alimentar somente dessa fonte, aí sim você tem que se preocupar realmente com o valor biológico e a biodisponibilidade. Entendi. Então,
Sua visão é sempre variar, né? Sim, Essa sim, questão sim. da proteína. Entendi. Beleza. Tá? Essa é a minha pergunta. Pode meter bronca aí, doutor. Bom, então, em relação à glutamina, né? Vale a pena fazer a reposição de glutamina? Bom, se a gente está se alimentando direito, né? Uma boa ingesta proteica diária, a gente espera exatamente o quê? Que a gente consiga extrair glutamina dessa ingesta proteica. Então, eu não vejo muito sentido em fazer essa suplementação, tá? Agora, é uma suplementação relativamente barata, né? E, ao mesmo tempo, para a questão imunológica, ela é bem interessante, tá? Por que imunológica? Porque a função principal do aminoácido glutamina na verdade, ela tem uma função estrutural para os enterócitos, que são as células que compõem a mucosa do intestino. Tá? O que acontece? Além disso, a glutamina dentro dos enterócitos ela consegue ser utilizada para geração de energia. Então, você tem o papel estrutural e o papel energético do nosso intestino. Toda vez que a mucosa do intestino está lesionada ou existe um processo de lesão da mucosa intestinal, perde-se a função de barreira seletiva do que é absorvido no intestino e o que deve ser eliminado nas fezes. Como assim? A gente precisa absorver do nosso trato intestinal para a nossa corrente sanguínea micronutrientes, aminoácidos, ácidos graxos e glicose, além de vitaminas. E o que precisa ser excluído dessa absorção? Vírus, bactérias e toxinas. Quem faz essa seletividade é a mucosa intestinal. Então, nós precisamos ter uma mucosa íntegra para evitar que esses elementos entrem na nossa corrente sanguínea. E muitas vezes a gente não percebe, a gente não está com um turnover, uma renovação das células intestinais, e você tem quebra dessa permeabilidade da membrana, e você não percebe, você começa a ter absorção desses elementos nocivos e a ativação do sistema imunológico, suscitando uma resposta inflamatória que você não está sentindo que está inflamado. Mas você está durante um grande período de tempo, ou seja, cronificado de forma inflamada e, ao mesmo tempo, subclínico, porque você não apresenta sintomas. Isso é uma entidade que a gente hoje em dia chama de inflamação crônica subclínica. E, geralmente, 90% dos casos, elas estão na perda da permeabilidade da mucosa intestinal. Então, pensando nessa entidade, vale a pena fazer suplementação de glutamina para a gente manter uma saúde intestinal e evitar de ter uma inflamação. Entendido? 5 gramas ao dia. Eu vou um pouquinho além, eu coloco até a suplementação junto da glutamina de probióticos. São bactérias boas que a gente ingere e isso vai se multiplicar no nosso intestino, consumir o alimento todo do nosso intestino bacteriano e evitar que bactérias boas colonizem o nosso intestino. Uma boa estratégia para quem não quer fazer, exemplo, após episódios diarreicos ou então processos inflamatórios intestinais, iniciar imediatamente uma reposição tanto de probióticos, sachêzinho de Vitafora ao dia, ou aquele comprimidinho que vende na farmácia, eu esqueci o nome agora, de probiótico, junto com glutamina. Tá? Essa é a minha ideia a respeito de glutamina. Para glutamina como recurso ergogênico para construção de massa muscular ou de melhora de performance esportiva, não vejo necessidade. Vejo mais ela como uma maneira de evitar a inflamação crônica subclínica, tá? Que aumenta e muito o risco de doença cardiovascular. Quem me perguntou de glutamina foi o Sérgio. Sérgio. Doutor, ela também não é boa para o aparelho digestivo, a glutamina? Sim, exatamente, mas foi exatamente isso que a gente conversou agora para o enterócito. A mucosa intestinal, ela é excelente. É o principal para todo o aparelho digestivo, né? Para a mucosa intestinal. Intestino. Para a mucosa, certo. Intestinal, tá? Essa era a minha dúvida.
Bom, Rossini, gente... você estava falando ali do açúcar, é a dextrose ou a malto? Não, nenhum dos dois. Ah, tá. Beleza. Inclusive, eu estou abrindo o programa do meu consultório aqui para lembrar para vocês que eu realmente esqueci. É que você falou em qualquer caso de suplemento, fui dar uma busca aí eu lembrei que a malto é a mais famosa, né? Não. Estou abrindo aqui agora, já consegui abrir. Quer ver? Eu vou falar para vocês. Peraí. ATP. Na verdade, pode ser ou ATP 400 mg dia ou 5 gramas de açúcar. Estou tentando achar aqui, não achei ainda. Acho que eu cheguei a passar para o Paulo. Cadê aqui? Agora, outra coisa, enquanto você está procurando aí, eu já vi em um desses médicos aí de Instagram e tudo mais, dizendo que o ômega 3 é um suplemento difícil de achar da forma pura, né? Que o puro é muito caro e o que é vendido normalmente ele não é um ômega 3 verdadeiro. Até onde isso é verdade? Assim, a gente mora no Brasil, né? Então, assim, para confiar muito, né, nisso, entendeu? Eu gosto muito do da Vitafor. Eu acho ele, assim, teoricamente, pelo que eu leio ali, as concentrações de EPA e de DHA são interessantes. Tá? Entendi. O ácido eicopentosanoico e o doca-hexanoico, tá? São concentrações interessantes da Vitafor. Mas, lembrei o nome. Mas o da Vitafor eu acho interessante, tá? Eu acho que aparentemente é uma empresa séria e ele tem boas matérias-primas. O nome do açúcar é derribose, tá? Derribose. 5 gramas. Então, antes de competição, ou então antes de treino, um dia que vocês estejam cansados para treinar, misturar 5 gramas de derribose num copinho de água meia hora antes de treino. Tá? Isso dá níveis adequados. Derribose. Lembrei. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O ômega 3 que eu uso é o da Nau. Ele é caro, mas é bom, né? Nau laranjinha, não é isso? Esse Sei. Ele é importado, né? Sim. É melhor do que usar um desconhecido. Eu uso esse direto aí. Sim. Pode ser. Tá? Depois, Beleza. dá uma olhada depois da Vitafor, ver como é que está o preço da Vitafor, ver. Eu acho bem legal deles. Eu acho interessante. Tá? O Paulão aqui, ele está mostrando o dele é da Sandal. O verdinho. Sandal. É o verdinho, né? Então, dúvidas da glutamina, gente? Não. Agora, o excesso de glutamina faz algum mal? Do tipo, o excesso ele vai ser eliminado nas fezes. Então, assim, você vai fazer fezes mais caras, na verdade. Normal. Assim como se você usar em excesso vitaminas na urina, a sua urina vai ficar mais cara. Sim. Tá? Mas uma hipervitaminose não se faz muito presente, não. Para se preocupar a nível tóxico. Não faz uma sobrecarga, não, né? Não. Tá? Doutor? Sim. É o seguinte, cara. Eu tomo já há anos uma curcumina importada. Sim. De uma melhor absorção. Essa curcumina é boa tomar, né? É excelente para o sistema imunológico. Só é mais difícil de achar, né? No Brasil. É cara. E é difícil de achar, mas ela é excelente. Para a questão do sistema imunológico, é excelente. Só é difícil, né? Geralmente você consegue ou importando ou fazendo em farmácia de manipulação. E aí você precisa de uma receita médica, mas é excelente.
Eu tomo essa que ela é 250% mais melhor. A curcumina ela é fantástica como anti-inflamatório natural e para ativação do sistema imunológico. Eu gosto bastante. Uma coisa que eu uso Engraçado muito. Que antigamente, quando eu treinava, eu sentia muita dor muscular. Depois que comecei a tomar, uns 2, 3 meses, acabaram as dores, até dor. Ela é um anti-inflamatório natural, né, da medicina ayurvédica, né, indiana, né, bem interessante. Eu gosto muito da curcumina, eu gosto para níveis de estresse do ashwagandha, também da medicina ayurvédica, bem interessante. Doutor, o que o doutor me fala do DHEA, do DIA, né, como falam lá? Quem comentou? Oi? O DEA. Eu acho ele bem interessante para pacientes do sexo feminino, tá? Para nós, homens, eu não vejo tanto, assim, a nível de performance, que eu digo, tá? Eu não vejo muita, assim, necessidade. Agora, o DHEA, ele tem certo papel protetor da capacidade cognitiva. Então, assim, alguns pacientes, já um pouco esquecidos, eles podem, assim, se beneficiar um pouco do uso de DHEA. Mas eu acho que para nível esportivo, para nível de rendimento, não. Quem falou nele? Ou até um amigo meu que ele é atleta olímpico, o Ricardo, né? Do vôlei de praia. Sim. E ele falou que nos Estados Unidos agora só falam nisso, né? DHEA? É. Tudo lá agora. Tanto que falaram que 25 miligramas para mulher e 50 para homem, entendeu? Na verdade, a gente faz um pouquinho diferente. Depende muito dos níveis de DHEA sanguíneos para a gente estabelecer a dose. Não tem uma regra, não. Tem uma outra regra, na verdade. Tá? Bom, faltam duas coisinhas só. Até que o Kleber perguntou para a gente aqui no início. BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Leucinas e leucina e valina, vale a pena suplementar? Não vejo necessidade. Se a gente está ingerindo carne, automaticamente a gente vai estar quebrando essas proteínas e gerando leucinas e leucina e valina da própria alimentação. É um suplemento caro, né? Tem a fama de ter um poder aí anticatabólico importante, mas eu não vejo muita função, muita necessidade para BCAA, não. Inclusive, é um suplemento que eu não prescrevo na minha prática clínica. Tá? E água. Costumo dizer o seguinte, qual a quantidade ideal de água? 2 fatores. Teve sede, beber água e muita atenção para a urina, cor da urina. Então, manter sempre a urina bem clara e sem odor, tá? Para manter níveis adequados de hidratação. Isso aí é excelente. Esse relacionamento, eu acho que a cor da urina é, para mim, o... Fundamental. Exatamente. É o que diz se você está bom ou ruim. É uma você está coisa bem hidratado simples. ou não. Exatamente. Aquela urina muito escura, muito amarelo, muito escuro, quase laranja, entendeu? O odor muito forte de ácido úrico mostra que você não está com níveis adequados de hidratação, ou seja, você não está com a urina muito diluída. Então, aumentar a ingesta hídrica, tá? Assim como é muito difícil falar, ingere 6 litros. Tem pacientes que têm uma sudorese muito elevada, 6 litros não é suficiente. Então, tem pacientes que, por exemplo, praticam atividade física em nível excessivo, então não tem um número específico, fica mais fácil a gente decorar dessa maneira. O Zeca pode falar de novo. Doutor, 6 litros não é o suficiente? É o suficiente. O que eu estou dizendo, por exemplo, vou participar de uma maratona, entendeu? Então, isso varia muito de paciente em paciente, entendeu? Paciente que sua menos, entendeu? Isso varia muito. Então, eu gosto mais de, em vez de me fixar um número, fixa na coloração da urina e fixa na questão da sede, tá? Eu acho mais fácil. Até onde a água funciona como remédio? A água ela não funciona como um remédio.
em excesso, ela pode ser um veneno, mas como remédio, não, tá? Como remédio, não. Eu não sei quem foi que falou do DEA em relação à dose, tá? Dose de DEA é o seguinte. Quem foi? Foi você mesmo? Foi. Que é 25 para mulher, 50 para homem. Como é que a gente faz isso? Homens, se o DEA tiver menor do que 50 miligramas por decilitro, menor do que 100, a gente faz de 75 a 100 miligramas ao dia. Se o DEA tiver maior do que 100 miligramas por decilitro, a gente faz 50 miligramas dia. Mulheres, se menor do que 100 miligramas, de 50 a 75 miligramas por dia de DEA. E se maior do que 100, apenas 25 miligramas. Uma vez eu vi uma matéria, um japonês falando que é o seguinte: você não tem que beber água com sede, você tem que beber água para não sentir sede. Seria isso? Sim, acaba sendo um pouquinho difícil, né? Nem todo mundo gosta de beber água. Eu gosto muito de beber água, então é muito raro eu estar com sede, mas eu estou sempre bebendo água, né? O ideal seria isso, tá? Mas o mínimo que a gente deve fazer teve sede, beber água e acompanhar a coloração da urina. Certo. Você tem uma rotina, né, de se alimentar e de beber água também. Quando você coloca isso no seu dia a dia, vai ficar muito mais fácil. Sim, sim. Bom, um último ponto para essa questão de quarentena nossa é esteroides. Tá? É muito comum o uso de esteroides hoje, tanto para TRT, que é terapia de reposição de testosterona, ou seja, aquele paciente que está envelhecendo, está tendo perda de libido, perda de ereção, piora da composição corporal. Então, a gente tem uma infinidade de pacientes hoje utilizando testosterona para reposição de testosterona, ou fazendo microaplicações diárias, ou às vezes até semanais, por via subcutânea ou intramuscular, ou fazendo por via subcutânea através de gel. Tem diversas maneiras e diversos veículos de fazer isso. E também tem os pacientes que utilizam em níveis suprafisiológicos como recurso ergogênico. O que é isso? Ciclo de esteroide, a famosa bomba. Tá? O que a gente faz nesse período de quarentena em relação ao uso de esteroides, de esteroides, seja para terapia de reposição, ou seja, ciclando para nível suprafisiológico? Então, vamos lá. Se você é um paciente que está em TRT, em terapia de reposição de testosterona, nada mais natural do que você manter a sua dosagem que o seu médico passou, tá? E terminando isso, se for o caso, entrar em contato com o médico, tá? E ver como é que está os níveis de saúde endotelial para ver se mantém ou não essa reposição de testosterona, tá? Mas manter as doses normalmente. Agora, pacientes em nível suprafisiológico, ciclando anabolizante, por exemplo, para uso desportivo ou para uso de composição corporal. Nesse momento, se está usando em altas doses, minha sugestão, tá? Diminui para pelo menos a metade da dose, tá? E mantém isso aí durante 4 semanas, 6 semanas, para depois interromper, não interromper direto. Tá? Por que eu estou falando isso? Não adianta você fazer ciclo de esteroide anabolizante se você não estiver causando estresse mecânico na fibra muscular para ter a resposta inflamatória de hipertrofia muscular. Então, para que fazer o esteroide anabolizante em níveis suprafisiológicos agora? Tá? Então, por exemplo, pacientes aí que faziam 500 miligramas semanal, tá, de um esteroide, por exemplo, sais de testosterona, como o Durateston, por exemplo, que são 4 estes de testosterona. Se o paciente estava fazendo 500 miligramas a nível suprafisiológico semanal, eu acho interessante nesse momento fazer 250, 200 miligramas por semana. Abaixa essa dose, já que você não está tendo estímulo físico para hipertrofia. Tá? Caso, por exemplo, de nandrolona, se algum paciente estiver fazendo uso de nandrolona, 150, 250 miligramas agora, semanais, nesse momento que ninguém está fazendo exercício, para conseguir ter o benefício do esteroide, eu acho justo, eu acho válido. Tá? Agora, se algum paciente que está escutando estiver fazendo uso de alguma droga tóxica, que a gente chama, droga hepatotóxica, que geralmente são os esteroides anabolizantes orais, os 17 alfa-alquilados, oxanolona, estanozolol, o hemogenin, que é a metenolona, eu acho que nesse momento, sem treino, não tem vantagem nenhuma em continuar usando um 17 alfa-alquilado, tá? Nesse momento, que você não está tendo treino resistido, tá? Em relação a GH também, que acontece muito de pacientes chegando no meu consultório ou tomando GH ou querendo fazer GH,
droga cara, né, com alguns efeitos colaterais, né? Minha sugestão, abaixa a dose ou, se possível, parar de tomar, tá? Enquanto a gente não sai de quarentena e consegue ter treino, tá? Bom, em relação a esse período de adaptação à quarentena, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Doutor, tá? Eu tenho uma pergunta aqui. Você tocou no assunto do HGH. Há muitos anos atrás, eu ouvi um comentário sobre o HGH. Sim. Ele é só recomendado para o homem ou para a mulher também? Como é que é isso? Como é que é esse acompanhamento? Enfim, qual é o seu ponto de vista quanto a isso? Vamos lá. O hormônio de crescimento, como recurso ergogênico, tá? A principal função não é hipertrofia muscular. Tá? Hormônio de crescimento, toda vez que você tem crescimento celular, você tem replicação celular. Você precisa de substrato para criar tecido, substrato de aminoácidos para formar tecido, e energia. Então, toda vez que você tem alta replicação celular e formação de tecido, crescimento, hormônio de crescimento, você precisa aumentar o consumo de energia. Então, por que o GH ele é muito utilizado como melhora da composição corporal? Porque ele aumenta o gasto energético, ele aumenta a taxa metabólica em cerca de 40%, por esses níveis de replicação celular mais elevados. Tá? Não é hipertrofia muscular. Entende? É aumento do consumo de energia. Por isso que dizem, o GH seca. Ele aumenta o consumo de energia do organismo. Tá? Quando você tem aumento da replicação celular, você tem melhora da pele, melhora do cabelo, tá? Melhora dos níveis de endorfinas. Tá? Então, esses são alguns benefícios do GH. Tá? Entendi, mas desculpa, ele é recomendado tanto quanto para o homem quanto para a mulher? Tanto para o homem quanto para a mulher. Qual é o principal ponto que eu vejo mais importante de tudo? A gente está lidando com um hormônio que ele estimula a replicação celular, a divisão e o aumento do número de células. Tá? Em condições normais, nossas células elas têm um ciclo de vida. Elas aparecem, elas crescem, morrem e dão lugar a outras células. Tá? Toda vez que esse ciclo ele sofre uma anomalia e uma dessas células se torna mutante por um erro inato do metabolismo, ou uma replicação errada do código genético, por um estímulo químico de fora, ou por azar, você cria uma célula que passa a ser imortal, ou seja, ela não mais morre, ela não mais para de se dividir. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Sim. Estamos Ou seja, você dá origem a uma célula tumoral, uma célula cancerígena, uma célula que não para nunca de se dividir. Então, por exemplo, quando é que não está indicado, em primeiro lugar, paciente fazer reposição de GH ou uso suprafisiológico de GH? Pacientes com histórico familiar positivo de câncer. Minha mãe teve, minha avó teve, minhas tias tiveram, minha irmã teve, parentes de primeiro ou segundo grau ou histórico familiar positivo. Não está indicado de forma nenhuma. Eu sei que outros colegas médicos meus até chegam a fazer, mas eu não indico. Tá? Segundo lugar, então o paciente não tem histórico familiar positivo de câncer na família, mas chega no meu consultório querendo utilizar GH. Muito bem. Então eu faço um screening de alguns exames para o paciente, para me certificar que o paciente não tem uma lesão já pré-maligna, ou até mesmo uma malignidade que a gente não saiba. Por exemplo, qualquer um de nós aqui, a gente pode ter uma célula maligna agora crescendo sem saber. Como é que a gente sabe isso? Fazendo um exame de imagem. Pode aparecer um nódulo, alguma coisa que a gente não saiba que a gente tem. Então, imagina o risco de a gente começar a tomar um GH sem saber se a gente tem um nódulo ou uma lesão pré-maligna ou alguma coisa que pode vir a desencadear um câncer ou vir a começar a crescer de maneira acelerada porque você está tomando o GH. Então, por exemplo, homens, eu sempre acompanho, vejo os níveis de antígeno prostático, para ver se tem alguma hipertrofia de próstata, alguma coisa, uma ultrassonografia abdominal total e uma ultrassonografia de tireoide. Esse é o básico para a gente começar a fazer, tá? Junto com uma radiografia de tórax também. Mulheres, ultrassonografia vaginal total, ultrassonografia abdominal total, ultrassonografia de mama,
ou se forem mulheres acima de 35 anos, mamografia e ultrassonografia de tireoide. Se não tiver nada nesses exames, eu peço um último exame, que é o mais importante, tá? Que é uma colonoscopia. Pô, colonoscopia, vocês sabem que exame é esse? Não escutei falar, não. Não faço ideia, ia te perguntar isso agora. Colonoscopia é uma endoscopia, ou seja, o médico ele introduz uma câmera de vídeo por via retal e a gente consegue observar todo o intestino grosso, à procura de lesões pré-malignas, que são os pólipos. Por que eu faço isso na minha prática? Você imagina se eu passo GH para um paciente e eu não faço uma colonoscopia e esse paciente tem um pólipo. Pólipos são lesões pré-malignas, elas podem dar origem a um câncer de intestino, tá? É um câncer de crescimento lento, tá? Quando o câncer de intestino começa a dar sinais e sintomas, sangramento das fezes, obstrução intestinal, é porque muito provavelmente esse tumor intestinal já está ali há muito tempo, 5, 7 anos, ele estava despercebido e não estava causando sintoma. E muito provavelmente nessa descoberta ele já tem invasão de tecidos ou lesão à distância, que é o que a gente chama de metástase. Então imagina se a gente começa a fazer um GH e o paciente tem um pólipo ou tem um câncer localizado. O que o GH vai fazer? Ele vai estimular a replicação desse tumor. Entendeu? Então, fazendo a colonoscopia e o endoscopista não vendo nenhum pólipo, eu libero o paciente para fazer GH. Agora, o uso de esteroide em mulher. Eu não sou contra, eu só acho que não deve ter níveis que causem efeitos colaterais. O que a gente espera de efeitos colaterais em mulheres? Androgenização, que é a mulher adquirir caracteres sexuais masculinos, engrossamento da voz por hipertrofia de cordas vocais, crescimento de pelos indesejados em face, tórax, tá? Hipertrofia de clitóris, enxugamento da mama, tá? Acne e queda de cabelo, alopécia androgenética, tá? Se a gente conseguir manter níveis baixos e conseguir afastar tudo isso, eu acho ok. Não vejo problema. Entendi. Tá? O problema é o exagero da dose, né? E o uso da própria. Nesse caso, eu acabei de riscar aqui o GH da minha lista, pelo caso desse exame aí. Esse exame aí é complicado. Complicado. GH, efeitos colaterais do GH, quase que universal a curto prazo. Aumento da espessura da cartilagem das articulações. Então, o paciente, com o uso de uma semana de uso, começa a sentir dor quando flexiona, cotovelo, joelho, porque a rima articular, que é o espaço entre as duas superfícies articulares, ela diminui, porque ela hipertrofia. Então, fica muito pouco espaço para a articulação se movimentar, e o paciente começa a ter dor nas articulações. Isso é muito fácil de resolver. Reposição de potássio 1 grama uma vez ao dia faz você urinar o excesso de líquido e a hipertrofia da cartilagem ela enxuga, o paciente para de sentir dor. Tá? Um efeito colateral que eu fico mais preocupado é o efeito de hipergliceminante do GH, aumentar as concentrações de glicose. Isso pode levar a um aumento da resistência periférica à insulina e, em casos mais graves de uso muito prolongado ou uso em doses muito elevadas, até mesmo diabetes. Tá? Porque o hormônio do crescimento ele vai no fígado e ele vai ser quebrado em fator de crescimento derivado da insulina tipo 1, muito semelhante à insulina, e o nosso pâncreas vai parando de produzir insulina. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento. Toda vez que você está fazendo a reposição de GH, você tem que ver um exame de sangue chamado ROMA-IR, que é uma medida da resistência periférica à insulina. A gente tem sempre que manter esse ROMA-IR menor do que 1, tá? Com o uso de GH. Tá bom? O uso de GH acima de 6 meses pode levar a crescimento de extremidades, mãos, pés, cartilagem do nariz, cartilagem da orelha, tá? Que são os pontos onde a gente ainda tem, depois da adolescência, centros ósseos de crescimento, tá? Tem como aumentar de tamanho, o que a gente chama de acromegalia, tá? Uso crônico do período prolongado. E o desastre total com o uso de GH é você malignizar uma célula, entendeu? Então, tem que ter esses cuidados em relação ao GH. Sim. Interessante isso tudo. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer falar? Vanessinha?
Paulo. Em relação ao nosso período atual, alguém quer conversar? Calma aí que o Paulo ali quer falar aqui. Deixa eu ligar o microfone dele. Fala aí, Paulo. Devido a essa parada que nós estamos tendo na quarentena, eu vou ter que novamente fazer todo aquele tratamento que a gente vinha fazendo? Não tenho ideia. Que é o tratamento? Vamos ter que ver. Vamos ter que sentar e conversar. Vai ter que sentar, né? Para avaliar. Tem que ver. Paulão já quer economizar na consulta, já, malandro. Sempre, né? Tá certo. Galera, então, poxa, primeiramente aqui queria agradecer a presença aqui do Dr. Rossini. A gente vai estar deixando o contato dele, já está o contato dele eu acho que no WhatsApp da escola, o Bruno jogou lá, né? E, na verdade, o nosso convite, né, para esses profissionais da área da saúde foi como eu já venho falando, né? O nosso trabalho vai além, né, do que a gente passa nos tatames, né? No objetivo exatamente de estar informando vocês e estar buscando hábitos saudáveis, né? Então, é um privilégio, uma oportunidade, né, que eu tenho aqui de estar tendo uma aula dessa, essas informações. Você falou várias coisas assim, né, que se eu anotei aqui no caderninho, muitas coisas eu não sei, né, e tenho certeza que muita gente ainda também não sabe. Então, na verdade, isso é um pouco, né, do que a gente pode aprender, não só, né, da nossa alimentação, mas de suplementação, e não ter aquela visão, né, que todo mundo tem, o esteroide. Não, você tem as formas de você estar tomando isso com acompanhamento médico, né, exatamente como o doutor explicou, e é esse o nosso objetivo, né, não deixar esse não diria nem, eu acho que é o preconceito, me corrija alguém se estiver errado, sem saber da informação a fundo, né? Até que ponto eu posso usar e até que ponto eu não posso usar. Então, o nosso convite aí foi feito exatamente, galera, para quebrar esse tabu aí, né? Da galera que tem de se suplementar, de ver como é que tá, né? Fazer um exame de sangue, ver como é que estão as vitaminas. Então, o objetivo é exatamente esse. Deixa eu só fazer uma complementação. Vocês perguntaram efeito colateral para mulheres, ou o que eu acho de uso para mulheres. Então, eu expliquei quais são os efeitos colaterais que a gente mais preocupa. Em relação a homens, qual é a visão que eu tenho? Tá? Também pode ser utilizado. Tá? Pode ser utilizado com parcimônia. Tá? Efeitos colaterais mais comuns, além de acne, perda de cabelo, se o paciente tem história familiar positiva de alopecia androgenética, uma coisa que me incomoda bastante. Dependendo do esteroide, não tem muito o que fazer. Existem diversas classes de esteroide anabolizantes, né? Os progestágenos sintéticos, que são os 19-NOR, existem os ésteres de testosterona e existem os 17-alfa-alquilados, né? Que são os derivados diretos de DHT. Então, por exemplo, dependendo do que você está tomando, não tem muito o que fazer pelo cabelo, ou você pode fazer finasterida, mas isso vai depender muito do esteroide que você está tomando. Tá? Acne, tá? Fisiologicamente, qualquer esteroide anabolizante em nós homens vai bloquear o nosso eixo hipotálamo, hipófise, testículo, diminuindo ou suprimindo a produção de testosterona e a espermatogênese. Tá? Isso é um feedback negativo, tá? da aplicação de esteroide ou do uso de esteroide. Isso costuma se resolver, esse bloqueio desse eixo hipotálamo, hipófise, testosterona, ele costuma se resolver se o paciente não fizer nada em cerca de 6 meses a 9 meses, dependendo de dose de esteroide e tempo de uso. Tá? Claro, existem recursos para a gente fazer esse eixo se normalizar. Tá? O que mais me preocupa não é o bloqueio do eixo, isso o Paulo sabe muito bem. O que mais me preocupa com o uso de esteroide anabolizante, isso é tanto para homem quanto para mulher, é o risco de trombose. Isso quase ninguém se atenta a isso. Por quê? Os esteroides anabolizantes androgênicos, os derivados de testosterona, eles atuam estimulando a medula óssea vermelha a aumentar a produção de hemácias, tá? Aumentar a produção de glóbulos vermelhos do sangue.
Tá? Nosso sangue ele tem uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte de células, quando a gente tem as células brancas de defesa, que são os linfócitos, e as células vermelhas, que são as hemácias, que se ligam ao oxigênio para levar o oxigênio para o pulmão. E a testosterona ela estimula a medula óssea, dentro dos ossos longos, a produzir hemácias. Então, a concentração de líquido é constante, mas a concentração de células vai subindo percentualmente. É o que a gente chama de hematócrito no exame de sangue. E toda vez que a porção de células aumenta em relação à porção de líquido, o nosso sangue vai ficando viscoso. Vai aumentando a viscosidade sanguínea. Exemplo, se a gente pegar a água e despejar água de uma garrafa e despejar azeite, qual o que vai fluir com mais facilidade e com mais velocidade? A água, que é menos viscosa, ou o azeite? Que água, né? A água, né? Então, toda vez que você aumenta a viscosidade sanguínea, você diminui a velocidade de fluxo sanguíneo. Tá? Isso promove uma maior facilidade de agregação de plaquetas e formação de trombos. Normalmente, esses trombos eles vão se localizar nos membros inferiores, panturrilhas. Então, muitas vezes o paciente está fazendo um ciclo de esteroide anabolizante, não está acompanhando os níveis de hematócrito, que é o percentual celular do sangue que está aumentando, e ele começa a apresentar dores na panturrilha. E aí pode pensar, eu machuquei no treino de jiu-jitsu, então o treino de perna foi muito forte. Mas, na verdade, esse paciente está fazendo um processo de trombose na panturrilha. Se esse trombo ficar localizado na panturrilha, ótimo, bacana. Não tem problema, a gente vai tratar essa trombose. Agora, se esse trombo se desloca das veias profundas dos membros inferiores e impacta na nossa árvore pulmonar, na veia pulmonar, você tem o que a gente chama de embolia pulmonar. Ou seja, o coração para imediatamente. É 99% de letalidade. Então, normalmente, quando você vê cagada acontecendo com o uso de esteroide anabolizante, até no mundo do bodybuilding, há um paciente, por exemplo, subindo no palco e tendo uma embolia pulmonar, por causa da hiperviscosidade do sangue. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento quando está usando o esteroide anabolizante, não só o esteroide, mas também uma terapia de reposição de testosterona, com os níveis de viscosidade sanguínea, que é o hematócrito, que aparece no nosso hemograma. Tá? Ou seja, níveis de hematócrito absolutos maiores que 52% ou aumentos de hematócrito maiores que 10% são indicativos de, número 1, ou você parar a terapia de reposição, ou parar o ciclo imediatamente, ou se o paciente não pode ficar sem terapia de reposição de testosterona por queda de libido, que é piora do humor, a gente tem duas opções: colocar um antiagregante plaquetário baratinho, que é a aspirina, ou fazer remoção desse excesso de hemácias, sangria. Bota o paciente deitado na maca, tira uma bolsa de sangue, ou então manda o paciente ir no hemorrio e doar esse excesso de hemácias para quem está precisando, tá? Para evitar a trombose. Essa é a grande desastre que tem no uso de esteroide anabolizante, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Não é exclusivo de homens, tá? Cuidado. Agora, você falou da aspirina, né? Existe uma lenda, uma história de que a aspirina ajuda a afinar o sangue. Não é afinar o sangue. Sim. Não, mas existe uma lenda, né? Não é lenda. Na verdade, a aspirina é um antiagregante plaquetário. Não é que ela afina o sangue. Ela impede que as plaquetas se grudem umas nas outras, formando trombo. Entendi. Entendeu? Não é que afina o sangue. Ela é um antiagregante plaquetário. Então, por isso que é mais indicado para idosos, né? Não, ele é indicado para pacientes que têm um risco de doença coronariana, tá? Coração, ou seja, evitar que se forme um trombo nas coronárias e o paciente tenha um infarto, tá? Ou pacientes com diabetes, que já tem a viscosidade de sangue aumentada pelo excesso de hiperglicemia, e você sabe que esses pacientes mais idosos começam a aparecer essas comorbidades, né? Doença coronariana aterosclerótica, diabetes mellitus tipo 2, por isso que a gente coloca esse antiagregante plaquetário. Entendi. E a aspirina, inclusive, para quem já teve infarto agudo do miocárdio ou tem angina pectoris, que é a dor, o paciente sente dor quando vai andar, por exemplo, no peito, que é um indicativo de que essas coronárias estão obstruídas, é sempre legal esse paciente andar com 100 miligramas de aspirina dentro do bolso. Doutor, é uma aspirina própria, é a Prevent, né? Não, aspirina 100 miligramas. Uma? Sim, mas olha só, eu não estou falando para vocês tomarem aspirina, tá? Não. Deve estar todo mundo fazendo, está todo mundo ciclando, ai meu Deus do céu, vou tomar aspirina. Não, está todo mundo se envenenando, entendeu? Todo mundo fazendo aquela força descomunal no treino e falando que é whey protein.
Tá? E agora e a batata doce. E a batata doce, exatamente. Doutor, tem amigos nossos que conseguem uma força brutal só indo na feira? Só indo na feira, né? Só indo na feira. É a maçã, é a banana. Tapioca. Não, o meu é só água. Só tomo água. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Chegou lá estragado. Isso é verdade. Mas agradeço ao Buiú, pô. Se o Buiú não tivesse te indicado, eu não tinha te conhecido. Eu poderia ter tido trombose, né, doutor? Você chegou com o hematócrito alto pra caramba, lembra? Isso aí. E nós estamos fazendo um tratamento aí muito bom. Suspendeu o uso e tiramos aí 2 bolsas de sangue, lembra? Foi. Vamos preparar tudo direitinho para você no futuro próximo a gente fazer alguma coisa para ajudar. Mas aí agora com essa questão da quarentena a gente esculhambou tudo. Agora é só tomar água. Gente, projeto. Agora é só água. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Querem conversar? Eu tenho total disponibilidade. Estou satisfeito. Legal. Eu só tenho que agradecer. Bom, meu contato tem o Instagram, tem tudo isso daí. Sintam-se livres aí para pegar meu celular. Tá? Se vocês quiserem me mandar o WhatsApp, tiverem dúvida, não querem ir lá no consultório, poxa, quero perguntar alguma coisa, poxa, sintam-se à vontade. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e com os pacientes. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar mensagem para mim, pode mandar. Tá bom, pessoal? Foi um prazer enorme conversar com vocês. Só alguém quer falar mais alguma coisa, Zequinha? Não, só tenho que agradecer e boa noite. Boa noite, gente. Prazer, doutor. Tudo de bom. Valeu, um abraço, doutor. Prazer também. Valeu, doutor Rossini. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Valeu, Bruno. Abraço, cara. Valeu, Rossini. Abração, pessoal. Abração. Obrigado a todo mundo aí também que esteve presente. Falou, galera. Até a próxima. Tem mais, hein? Semana que vem tem mais. Fala, Zequinha. Cadê a Vanessa que fala tanto na academia e agora não aparece aí para falar? Vanessinha tá aqui, ó. Olhando. Só olhando.